Karl Marx escreveu juntamente com Friedrich Engels a ideologia alemã. Essa edição resumida da Vozes de Bolso traz as principais ideias e os conceitos fundamentais da obra. Ela vai se concentrar mais no capítulo 1, denominado Feuerbach, oposição entre as visões materialista e idealista. Esse é o capítulo mais importante e lido do livro, que expõe o rompimento de Marx e Engels com a filosofia hegeliana para estabelecer as bases do materialismo histórico. Os autores expõem na obra a sua crítica à filosofia idealista alemã, especialmente de Feuerbach e dos chamados jovens hegelianos, argumentando que não são as ideias que determinam a consciência, mas sim as relações de produção e a base econômica. O ser humano se define pela forma como produz seus meios de vida. Não é a consciência que determina a vida real, material, mas a vida real que determina a consciência. Filósofos alemães como Hegel e Feuerbach e outros achavam que as ideias, a religião e a filosofia moviam a história, que bastava criticar a religião ou mudar a consciência para mudar o mundo. Marx e Engels invertem esse entendimento. Para eles, primeiro as pessoas precisam comer, beber, morar e se vestir, ou seja, produzir sua vida material. Só depois disso, elas passam a ter condições de, por exemplo, fazer política, falar de religião e produzir filosofia. Para Marx e Engels, as ideias não caem do céu, elas vêm da forma como a gente produz e vive. Os autores percebem que a ideologia é um produto das condições materiais e que passa a refletir os interesses da classe dominante como ideias universais e que atua mascarando a verdade das relações sociais e de produção, distorcendo os fatos, o que gera a chamada falsa consciência. Agora eu vou ler alguns fragmentos do livro. Não ocorreu a nenhum desses filósofos perguntar pela conexão da filosofia alemã com a realidade alemã, pela conexão de sua crítica com seu próprio entorno material. Os pressupostos de que partimos não são arbitrários, não são dogmas, mas pressupostos reais dos quais se pode abstrair apenas na imaginação. São os indivíduos reais, sua ação e suas condições de vida materiais, tanto aquelas que eles já encontraram prontas como aquelas produzidas por sua própria atividade. Esses pressupostos podem, portanto, ser verificados de maneira puramente empírica. Os homens podem ser distinguidos dos animais pela consciência, pela religião, por qualquer outra coisa que se queira. Eles mesmos começam a se diferenciar dos animais assim que começam a produzir seus meios de subsistência, um passo que é condicionado por sua organização física. Ao produzir seus meios de subsistência, os seres humanos indiretamente produzem sua própria vida material. O que os indivíduos são depende, portanto, das condições materiais de sua produção. Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. Onde cessa a consciência na vida real, aí começa a ciência real, positiva, a apresentação da atividade prática, o processo prático de desenvolvimento dos homens. Cessam as frases sobre a consciência e o conhecimento real deve tomar seu lugar. Separadas da história real, essas abstrações não têm por si valor algum. Também se segue daí que a quantidade de forças produtivas acessíveis ao homem condiciona o estado social. E, portanto, a história da humanidade deve sempre ser estudada e tratada em conexão com a história da indústria e da troca. A divisão do trabalho só se torna realmente divisão a partir do momento em que ocorre uma divisão entre trabalho material e intelectual. Os filósofos apenas interpretaram o mundo de maneiras diferentes. O que importa, contudo, é transformá-lo. No livro A Ideologia Alemã, podemos observar o materialismo histórico dialético através dos conceitos de infraestrutura e superestrutura. A infraestrutura é a base material e econômica, é o modo como a sociedade produz sua vida. São as forças produtivas e as relações de produção. A superestrutura é tudo aquilo que se ergue sobre essa base material. O direito, a política, as leis, o Estado, a religião, a filosofia, a moral, a mídia. Embora a infraestrutura seja considerada a base determinante da sociedade, podemos observar uma relação dialética, onde a superestrutura não vai ser apenas um reflexo passivo, mas vai apresentar uma autonomia relativa e influenciar de volta a base econômica.